Bom dia, gente! Mais uma vez aqui hoje falando sobre a conclusão do nosso esboço. A gente fez esse ali da primeira etapa, que são 26 metros de comprimento por 3 de altura. E essa semana também avançamos aqui, que são em torno de 60 metros vezes 2,5 de altura. Hoje é um sábado, dia 6/7, o aniversário da Mari Marcante, do canal Mari Marcante. Quer dar uma conferida lá? A gente está aqui hoje parabenizando mais uma vez, né? E então, voltando aqui no caso do trabalho, iniciamos aqui esses pilares do portal. Eu fui buscar esta betoneira pequena que estava lá no final do muro, trouxe aqui e vou abordar aqui para vocês também uma coisa bem interessante para você que trabalha com essas coisas ou não mesmo que não trabalha. Essa betoneira aqui, ela é 260 litros, eu acho. Faz tempo que eu tenho, não sei, 260, 240. Deu certo de estar feita aquela vala ali para descarregar. Então o carretinho ficou no chão. Mas eu carrego ela sozinho. Sempre fiz isso. Mesmo com a carreta normal, né? Que dá em torno ali de uns 40 centímetros. A gente coloca esse PVC ali no meio da carreta. Vai com aquela parte do pé lá, daquele suporte, coloca em cima. Aí, quando as rodas estão mais ou menos nessa posição aqui, pega com as duas mãos aqui embaixo do motor e ergue, e ela vai empurrando o PVC e vai para cima. Eu fiz isso lá embaixo, esqueci de mostrar para vocês, que lá era chão normal. E outros casos também dá para usar umas tabuinhas como aquelas ali. Gente, hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a questão administrativa do trabalho que a gente faz e há necessidade de fazer. Eu já lutei com associação, com igreja, mesmo nas despesas de casa e trabalho. E eu digo para vocês que a questão administrativa, na minha opinião, há algum estudioso que possa falar diferente, mas eu acho que ela é até 50% das coisas. Se não tiver administração, não vai. Tanto é que tem falido famílias, tem falido empresas e muitas coisas, até mesmo do agronegócio, por questão administrativa. Então, tem que saber administrar. Para isso precisa o quê? Sabedoria, porque se não tiver sabedoria, não vai. E balancear os gastos, os custos e ali por diante. Acontece que, se não tiver administração, ou não tiver uma sabedoria administrativa, não tomar medidas enquanto há necessidade, pode sim levar a um prejuízo grande e ter que falir, ter que parar. Como já me aconteceu várias vezes, e a gente tem que tomar medidas. Essa semana mesmo, não vou contar detalhado, mas eu tive que tomar medidas. A mesmo sentido de ter que tomar tais medidas, mas tive que tomar essas medidas para que não viesse acarretar sérios problemas para mim. É a questão de trabalho. Bom, esse é um caso. O outro caso que as pessoas também me perguntam e já falaram, não adianta colocar muita gente no trabalho, porque não sobra nada, dá muita despesa. É a questão administrativa.
se tiver de tomar prejuízo com bastante gente, o prejuízo vai ser grande. Mas se tiver de dar lucro, também dá mais lucro. Então vamos recitar aqui primeiro o prejuízo. Vamos supor que eu coloco ali 3 pedreiros fazendo o esboço da parede, por um preço mínimo, um preço defasado. Eu tenho que, à tarde, somar quantos metros eles executaram e somar o valor das diárias que eu gastei para ver como é que está a minha situação. Por exemplo, hoje 3 pedreiros aqui, num preço médio de R$150, custaria para mim R$450 por dia. Mas eu tenho que ter um servente para servir esses pedreiros, mais no mínimo R$100. Seria 550. Mais alguns gastos que seria, por exemplo, manutenção de equipamentos, uma correia de uma betoneira, coisa semelhante, um desgaste de qualquer uma outra peça, um carrinho, seria R$600 no dia. Para isso, eu tenho que somar à tarde e ver se eles fizeram para esses 600. Se eles fizeram só os 600, eu não vou ganhar nenhum real. Enfim, vou estar tomando prejuízo, porque eu tenho meu deslocamento. Então eu tenho que ganhar, no mínimo, do mínimo, 150 a R$200. Mesmo que eu seja sem eu trabalhar. Porque, como vocês sabem, eu, como o dono do serviço, eu tenho compromisso com esses trabalhadores, com o carro de serviço que está ali, com essas máquinas aqui, uma série de situações. Então é justo e muito justo ganhar um certo valor. Eu estou falando sobre esse valor. Agora, se eu for somar à tarde, no fim desse expediente, eu tive R$600 de gastos. Se der só os 600, não ganhei nada. Mas também não perdi nada. Mas se der 550, eu estou perdendo R$50 nesse dia. Se der R$100 de prejuízo, eu vou estar perdendo R$100. Isso se eu persistir por mais 1, 2, 3, 4, 5 dias ali por diante, vai sendo maior o prejuízo. E pode ir à falência. Eu posso não ter como tocar e nem como pagar esses trabalhadores, porque se eu recebi 500, como que eu tenho que dar 600? Então, agora vamos falar sobre o lucro. Quando a gente vai contratar um trabalho, há sim uma necessidade de saber contratar. É claro, infelizmente, na nossa região, talvez quase por bastante regiões do Brasil, infelizmente, nós que somos o da ponta, nós temos que aceitar, às vezes, a proposta do outro. Porque não trabalhar um trabalho muito defasado, quase de graça. Mas acontece que, se a gente não trabalhar, não ganhar pelo menos um tantote, não tem como sobreviver. A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem despesas. Isso nem estou falando em carro, que carro é a parte. Eu trabalhei muito tempo andando de bicicleta e até a pé. Então, tem que contratar um valor aproximado. E se puder, é claro, um valor bom. Bom ou até mais que bom. Agora vamos falar aqui na situação do lucro. Vamos supor, agora vou fazer um jogo para vocês que é o correto, a realidade da nossa região. Se eu for trabalhar sozinho, fazendo aquele reboco daquele muro, eu fazendo sozinho, eu fazendo massa, fazendo tudo, eu vou fazer 20 metros no dia. O valor nosso hoje seria, no mínimo, vou falar o preço mínimo, R$15 o metro. Se eu fiz 20 metros, eu vou ganhar R$350 no dia, a R$15. Se eu colocar mais 2 pessoas e mais eu, seria um servente, 3 pedreiros. Esses 3 pedreiros fariam 60 metros de reboco. 60 metros de reboco a R$15 são R$900. Nestes casos, como eu estou falando de preço mínimo, eu daria R$300 para os 2 pedreiros e no mínimo 100 para o ajudante. Chegaria a R$400.
Quanto que sobra? Faça a conta aí. Não vou dizer. Então, eu quero dizer com isso que se pegar um trabalho certo, pelo preço justo, e colocar pessoas também que trabalhem certo, dá lucro sim. Quanto mais pessoas você colocar, mais renda você vai ter. Por exemplo, se você colocar 5 pedreiros, que cada um te dê R$ 50 por dia, aquela porcentagem justa da pessoa ganhar, 5 pedreiros você já ganharia 250 em cima dos pedreiros. Se você colocar 10 pedreiros, você já ganharia R$ 500 em cima dos pedreiros. Isso falando em lucro. Falando em prejuízo, é claro que se for puxar para o lado do prejuízo, você tomaria esse prejuízo diário se essa pessoal não fizer essa produção. Então, gente, é simples assim. Quanto mais gente colocar a trabalhar, se for pessoa certa, executando o trabalho certo, pelo um preço justo, mais dinheiro ganha. Por exemplo, aqui, se eu tivesse uma demanda nessa construção desses muros aqui, para colocar 10 trabalhadores e ganhasse R$ 50 cada um, eu ia ganhar R$ 500 por dia sem trabalhar. E se eu colocasse 10 trabalhadores e que nenhum me desse renda, eu não ia ganhar nada, ia só ficar arrumando emprego para os outros. Então é questão administrativa, é questão de saber contratar e saber pagar, é uma série de coisas. Mas deu para vocês entenderem. Tá bom, gente? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Vamos terminar o nosso meio-dia. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos somar junto, gente. Vamos somar junto. Tem gente que ele não tem a coragem de apresentar um outro para trabalhar, não tem coragem de indicar o outro, não tem coragem de ajudar nada. Se não tem coragem de fazer um favor, muito menos ajudar com R$ 1, R$ 2, R$ 3 quando uma pessoa precisa. Lugar tem para todo mundo. Eu estou aqui com a demanda, a princípio, para até o final do ano de trabalho, que a gente tem aqui, mas serviço tem para todos. A cidade é grande, a região é grande, o estado é grande e o país é grande. Então, vamos se ajudar. Compartilhe aí as coisas que puder compartilhar, certo? Então, mais uma vez, que Deus abençoe e tenham todos um bom dia. Obrigado pela atenção e até a próxima.